A palavra de Deus identifica três grandes obstáculos que se colocam diante de nós ao longo de nossa carreira como filhos de Deus: o diabo, os desejos carnais e o mundo. O diabo e o mundo são influências externas. Os desejos carnais, porém, são internos. É a nossa natureza pecaminosa. Consideremos que o bem e o mal habitam em nós e que são como brotos plantados no solo fértil de nosso ser. Aquele que você mais adubar e regar é o que irá prevalecer e sufocará o outro. Enfim, no percurso da fé, há obstáculos que podem se tornar um empecilho na vida do crente, mas em Cristo, se vigiar e orar, será mais do que vencedor. O argumento de hoje é: obstáculos pelo caminho. Textos base: Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos e aos cristãos do mundo todo, capítulo 6, versículos de 11 a 14. E primeira epístola de João aos cristãos do mundo todo, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Versículo-chave: primeira epístola de João aos cristãos do mundo todo, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O primeiro obstáculo é o diabo. Sim, o diabo é real e ele nos odeia, porque somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Eu alimentei cada sensação que o homem é inspirado a sentir. Eu me importei com o que ele quer. Eu nunca o julguei. Sabe por quê? Porque eu jamais o rejeitei, apesar de todas as suas imperfeições. Eu sou fã do homem! Não caia nessa não. Ele não é fã do homem coisa nenhuma. Ele é o pai da mentira. A existência do diabo é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações desse derrotado são descritas nos livros de Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos Evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade desse infeliz. Esse decaído é descrito como um ser espiritual que pertencia à ordem dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Ele era o querubim guardião. Na Epístola de Judas, versículo 9, é relatado que o arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo durante uma batalha no campo espiritual. De fato, o derrotado é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que o diabo é um ente com personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. Nosso Senhor considerava esse inimigo como uma criatura provida de individualidade e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Satanás, como adversário e opositor. Diabo, o acusador. Maligno revela o seu caráter. Dragão vermelho revela a sua ferocidade. Tentador tenta os homens no campo da mentira e da imoralidade. Enganador, porque ilude as pessoas. Beelzebu, o chefe dos demônios. E Belial, a pessoa má sem valor. Esses nomes revelam a natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. A verdade nua e crua.
O homem não deve subestimar o diabo, deve agir como o arcanjo Miguel agiu, ou seja, não deve falar palavras de desafio nem dialogar com esse ser terrível só porque é salvo e tem a proteção do Senhor. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quem desafia o inimigo de forma imprudente está por conta própria. Portanto, prudência. Diga apenas: o Senhor te repreenda. O diabo não é uma força do mal com o mesmo poder de Deus. O Senhor é soberano. O diabo apenas uma criatura derrotada, esperando o dia em que será lançado no lago de fogo e enxofre. O segundo obstáculo são os desejos carnais. Quando o apóstolo João diz maus desejos da natureza humana, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonarias, sensualidades, bebedeiras, relações sexuais ilícitas, dentre outras. A expressão dita pelo apóstolo revela que não há critério ou norma moral no contexto em que a busca pelo prazer individual dita moda. É o egoísmo em grau elevado. Em suas epístolas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos. Os desejos carnais fazem com que o ser humano haja como um rebelde, despreza a retidão e chega até o ponto de afirmar que não acredita em Deus e nem precisa de um para dizer o que deve ou não ser feito. A palavra carne também pode ser usada como sinônimo de natureza pecaminosa. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda do primeiro homem. O que a natureza pecaminosa produz é chamada de obras da carne. Por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. A natureza pecaminosa mostra que o homem sem o temor de Deus dá vazão a desejos corruptos e a sua tendência de desafiar a Deus e seguir o seu próprio caminho. Os que seguem as tendências e os comportamentos da natureza pecaminosa não podem fazer parte do reino de Deus. Por esse motivo, o cristão precisa resistir aos desejos carnais e mortificá-los por meio de uma contínua batalha espiritual e vencer pelo poder do Espírito Santo. O terceiro obstáculo é o mundo. Esse é o mundo que jaz no maligno, formado por pessoas ímpias que não temem a Deus e se opõem a Ele conscientemente. A sociedade ímpia é separada de Cristo e se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Esses vícios são classificados em 3 níveis: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. É o corpo usado para fins maléficos e imorais. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela cultura, mídia, música, filmes, literatura, etc. A impiedade cega os homens e fazem com que eles pensem que são autossuficientes. A soberba da vida refere-se ao homem como centro de tudo, ao hedonismo, à autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, presunção e ceticismo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Esses 3 obstáculos citados buscam nos demover do caminho que leva ao céu, seja por meio de perseguição, ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, é mister sujeitarmos ao Senhor, resistirmos ao diabo, pois temos a sublime promessa: ele fugirá de nós.
Teste seus conhecimentos. O cristão que desafia o diabo, que dialoga com endemoniados, que diz que pisa na cabeça da serpente, está agindo com sabedoria e prudência? Fundamente sua resposta pela palavra de Deus. Eis o meu convite. Inscreva-se neste canal e fique por dentro do conteúdo que, na minha opinião, é muito edificante e instiga as pessoas a lerem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quem a lê e domina bem a nossa língua portuguesa nunca será enganado. Ative o sino das novidades. Não se constrange em comentar. Deixe sua crítica, seu questionamento, que terei o maior prazer em responder. Peço que curta e compartilhe este vídeo com sua rede de apoio, amigos e familiares. Que a paz de Cristo esteja com todos nós.